Amém. Eu quero falar hoje eu dei uma pincelada nesse assunto que eu quero falar hoje no grupo caseiro, porque esse assunto surgiu no meu coração voltando na academia num dia chuvoso, ouvindo uma música, né? Na verdade, ouvindo uma música, meio que pregação, meio música. E essa palavra, a palavra que eu digo, a palavra mesmo, ela pulsou no meu coração, que é a palavra perseverança, né? No meio da música que eu estava ouvindo lá, era uma música em inglês, e a pessoa estava falando sobre perseverança. Isso foi crescendo no meu coração e eu falei, caramba, isso pode se tornar uma palavra no meio da igreja. Mas sempre quando algo brota assim em mim, eu procuro experimentar antes no grupo caseiro, né? Fazer um experimento. Então quem está no meu grupo caseiro quinta-feira vai ouvir coisas similares, familiares, né? E vocês que não estavam vão ouvir pela primeira vez. E que Deus seja conosco. Amém? Eu quero, por favor, não caçoem de mim. A idade está batendo na porta. Para vocês, quando eu olho, fica tudo embaçado. Para cá fica uma maravilha. Entendeu? Aqui parece que a tela está na minha cara, assim, ó, bem explícita. Quantos se lembram? Eu até coloquei esse exemplo lá no grupo, aqui eu não tenho como colocar, eu já até usei esse vídeo no Quality, né? Mas quando se lembra de uma imagem, né, de um vídeo, de uma mulher correndo uma maratona e chegando toda extenuada, toda torta, toda cansada. Quantos já viram esse vídeo? Quem já viu isso? Muita gente também não viu. Esse vídeo, para quem não conhece, né, ele se trata do vídeo retratado de Gabrielle Andersen, uma suíça maratonista, que no ano de 1984 ela foi correr a maratona nas Olimpíadas e foi a primeira vez que a maratona ela foi aberta para as mulheres. Então, até então, a maratona era algo só para os homens, mas abriu naquele ano para as mulheres nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. E a cena dessa mulher chegando na corrida, no final, na linha de chegada, né, correu o mundo inteiro na época e corre o mundo inteiro até hoje. Tanto é que, por exemplo, vocês não sabiam quem era, não sabiam do que se tratava, certamente, alguns devem conhecer a história, outros não, mas muitos já viram essa imagem. Essa imagem, desse vídeo, essa mulher chegando extenuada, ela recusa ajuda ao longo da prova, ela não chega ali extenuada, ela já vem extenuada dos últimos quilômetros da prova, né? E ela vem vencendo, perseverando, acima de todos os obstáculos e limites que o corpo dela impôs para ela. Você imagina, 42 quilômetros. É basicamente você indo da Tijuca até Campo Grande. Para e pensa, de carro já demora? Imagina andando a pé, correndo. Não é qualquer pessoa que é capaz de fazer isso. Não é. Precisa de muito preparo. Eu acho que qualquer pessoa pode fazer, mas com muito preparo, né? E quando eu falo que não é qualquer pessoa que pode fazer, porque nem todo mundo persevera como Gabrielle Andersen perseverou até chegar no objetivo dela, que era completar lá a prova e ultrapassar a linha de chegada, né? Eu comparo muito esse vídeo com a nossa vida com Cristo, né? Olha o que o autor de Hebreus fala no livro de Hebreus, capítulo 12, vou ler versículo 1 ao 3. Eu vou ler a versão NAA, ok? Nós vamos ler alguns textos hoje aqui, tá? Alguns textos hoje aqui, tá bom? Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3, fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com
a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Bom, o que de fato define perseverança? Perseverança, né, segundo o dicionário, né, é a capacidade de nós continuarmos firmes num propósito, apesar das dificuldades e obstáculos que aparecerem ao longo da nossa vida. E isso sem desânimo. Olha que interessante que uma pesquisa fala sobre a perseverança. Vê se tem o mesmo que o autor de Hebreus fala aqui. Ele fala para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança é correr sem desanimar, né? Quem aqui já tentou assim, olhou para a barriguinha e falou, caramba, preciso fazer alguma coisa urgente porque a barriga está crescendo e não estou nem grávida, entendeu? Aí você resolve vou dar uma corridinha, porque correr é um esporte totalmente democrático. Qualquer pessoa, né, que quiser aí, tiver capacidade, pode correr, né? Quem já tentou correr aqui na rua? Quem já tentou fazer? Vou começar a correr, vou dar uma corridinha e tal. Quem continua correndo até hoje? Falta perseverança para alguns, né? Ó, o Igor já está andando, né? Quando eu falo de perseverança, eu falo de continuidade. De dar continuidade àquilo que você começou sem esmorecer. Porque, por exemplo, correr num tempo frio desse, você está doido. Correr com a chuvinha fina, a garoazinha fina, com uma coberta em casa, um brigadeiro de panela esperando, você está doido, isso é coisa de maluco. Estava vindo para a reunião hoje, vi uma moça correndo, né, descendo ali para o ferro, correndo e tal. Eu falei, você vê uma pessoa correndo assim de manhã na rua, é muito perseverante ou é psicopata. Ou ela é muito boa ou ela é muito ruim, cuidado. Mas essas coisas falam da perseverança que nós temos em meio aos obstáculos. A mente de um atleta é moldada em cima de perseverança. Porque um atleta, seja em qual esporte que ele pratique, ele vai ter muitos e muitos e muitos obstáculos na vida dele. Por mais habilidoso que ele seja, por mais talento que ele tenha natural para fazer aquela modalidade, se ele não praticar, não treinar, não se disciplinar, não souber lidar com as frustrações da derrota em meio à caminhada, ele não vai ter a resiliência necessária para ser uma pessoa perseverante nos resultados que ele precisa adquirir ao longo da vida, né? Uma carreira vitoriosa no esporte, por exemplo, não necessariamente passa apenas por vitórias. Aquela pessoa nunca perdeu. Certamente, essa pessoa que nunca perdeu, pode faltar algo nela. Algo nela, talvez uma humildade. Você vê um Cristiano Ronaldo que já ganhou tudo aí no futebol, mas já perdeu. Perdeu quantas Copas? Perdeu quantas Eurocopas? Perdeu quantas Champions League? Quantos gols ele perdeu na cara do gol? Tem que saber lidar com a frustração, saber lidar com os desânimos e seguir em frente. Então, a perseverança, ela nos molda nesse aspecto. Mas eu quero falar aqui, hoje, vou sempre usar como pano de fundo situações cotidianas do nosso dia a dia, mas eu quero falar da nossa perseverança aqui, principal, em Deus. Da nossa perseverança com Deus. De uma vida perseverante no caminho e na carreira que nos é proposta, segundo o autor de Hebreus, em Deus. Nós temos uma carreira a cumprir com o Pai. Existe algo que nos espera. Existe algo pelo qual nós lutamos e nos empenhamos e buscamos dia a dia nos parecer com Jesus, e buscamos dia a dia ser maduros e perfeitos como Ele é maduro, por um objetivo, por um alvo. Nós temos uma linha de chegada para poder cruzar também, tal qual Gabriele Anderson. Gabriele Anderson não recebeu medalha de ouro, nem de prata, nem de bronze, né? Embora, curiosamente, ninguém se lembra quem ganhou a medalha naquela época.
Só se você fizer uma pesquisa bem apurada, você vai saber quem ganhou. Mas no meio dos atletas, todos sabem quem é Gabrielle Anderson. Porque, embora ela não tenha ganhado a corrida, né, ela completou a carreira que lhe estava proposta para aquele fim, para aquele momento. E é justamente assim que é a nossa carreira com Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que essa carreira, ela é proposta. Ela não é imposta. Não há uma imposição da parte do Pai para que a gente corra essa carreira, para que a gente trilhe essa carreira. E quando eu falo carreira, pode comparar aí com uma carreira no seu trabalho, né? Uma carreira militar, por exemplo, você faz sempre... A carreira, ela é sempre o quê? Progressiva, e você vai aumentando cada vez mais. Você ganha no meio militar, por exemplo, o Tony está aqui, pode me ajudar. No meio militar, você vai começar como um soldado, chegam ao cabo, sargento, né? Aí você vai para tenente. Acho que eu estou falando isso no Exército, né? Na Marinha é diferente, né? Enfim, vou onde eu sei aqui, tu me corrige. Né? Tenente, capitão, major, aí tenente, coronel, isso no Exército. E coronel é uma carreira em ascensão. Os ganhos vão aumentando, as responsabilidades também, o aprendizado também, isso tudo ao longo de carreira. Não pense que andar com o Senhor Jesus não é trilhar a mesma carreira. Porque é. Alguém que anda com Cristo e não entende que isso é uma carreira proposta, que ela precisa ter uma escalada ao longo do tempo, vai ficar parado, é como correr na esteira. Quem é corredor, por exemplo, sabe que tem uma diferença absurda de você que corre na esteira e de você correr na pista. Né? Correr na esteira, a esteira te ajuda a correr. O asfalto não. O asfalto está parado. Você quer correr? Se movimenta. Não tem o chão se movimentando embaixo para você. A resistência é maior, o clima pesa, o frio, o calor, a umidade, tudo isso pesa. Né? O impacto é diferente, tudo é diferente na rua, no natural. E andar com Cristo da mesma forma. Se você não entende isso, você vai ficar correndo na esteira, olhando para o mesmo lugar, se cansando, porque aí o cansaço é quase o mesmo, né? Vai se cansar de qualquer forma, mas não vai ter saído do mesmo lugar. Sabe? Você já correu olhando para televisão lá, assistindo Bom Dia Rio, assistindo, sei lá, alguma coisa, não sai do lugar. Você olha para o lado, está no mesmo lugar. Agora, se você correr 42 quilômetros, a paisagem muda na rua. Você vai passar por vários bairros, por vários lugares. De vez em quando tem que abaixar com os tiros, mas vai passando. Entendeu? E você vai progredindo na sua meta. Com Cristo é a mesma coisa. E o fato de a pessoa correr a carreira com Cristo numa esteira espiritual gera nela, ao longo dessa carreira, desânimo. Já vi muitos irmãos desanimados em andar com Jesus. Por quê? Porque não saíram do mesmo lugar. Não alcançaram nada, não conquistaram nada, não se propuseram a ir adiante nessa carreira e permanecem no mesmo lugar. No mesmo lugar. Sabe? Anda e os pecados são os mesmos, os problemas são os mesmos, está sempre preso naquele mesmo lugar. Aí realmente isso gera um desânimo. Aí a tendência é que a inconstância dê lugar à perseverança, porque o contrário de perseverança é a inconstância. Ser inconstante nos nossos caminhos com o Senhor nos leva para um lugar de desânimo, um lugar de desolação, um lugar de solidão, e a gente vai se deixando cada vez mais, não persevera, não tem esperança, a fé se apaga, e como consequência disso é você estar distante do Senhor e distante das pessoas que vão te levar a caminhar com Cristo. Porque pessoas são extremamente importantes nesse processo de perseverar. Se você olhar atentamente o vídeo de Gabrielle Anderson nos metros finais, vão ter paramédicos ao lado dela querendo pegar ela e ela não, mas vão ter pessoas também, a plateia, inclusive, incentivando ela a persistir, a continuar. Jogadores de futebol, por exemplo, quando vão jogar no Maracanã, jogar em casa, como diz, quando ouvem o som da torcida empolgando, motivando, dizem que é diferente. E já ouvi times adversários, quando enfrentam o time aqui no Maracanã, por exemplo, falar, cara, isso intimida a gente.
que é uma massa gritando e apoiando o time adversário. Então, não pense que no meio da igreja não é diferente. Sozinho, nós não temos condição nenhuma de andar com Jesus. Aliás, o Senhor não nos formou, não nos criou para andarmos sozinhos. Ele nos criou para andarmos em bando, em comunidade, alcateia, no coletivismo, não no individualismo. A Bíblia fala que o solitário, ele busca os seus próprios interesses. Você vê alguém sozinho, você vai conversar com essa pessoa, ela só tem ideias e planos para ela, vontade dela, é a vontade dela. É só você, por exemplo, conversar com alguém. O egoísta é assim. Alguém egoísta só pensa em si próprio. Ele acaba sendo solitário, porque ele não olha para o todo. Quando você olha para a Bíblia, e você vai ver o que está escrito na Bíblia, a Bíblia é um livro de coletivismo. É um livro de uns aos outros. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, orai uns pelos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Né? Considerai os outros superiores a si mesmo. Os outros, os outros, os outros. A Bíblia é um livro que nos ensina, como manual de vida, como manual de vida, a não olharmos para nós, para aquilo que nós necessitamos, para aquilo que nós queremos, e sim para o que o outro precisa, para a necessidade do outro. Por quê? Porque enquanto eu olho para aquilo que meu irmão precisa e necessita, o Senhor olha para aquilo que eu preciso e necessito. E isso me leva, me empurra, me impulsiona para mais perto dele. Quanto mais a igreja eu quero servir, menos de mim eu tenho em mim, mais de Deus é derramado sobre mim. E as experiências que eu vou adquirindo ao longo desse tempo vão moldando a perseverança em mim, e a minha fé vai ficando cada vez mais robusta. Aprenda uma coisa: a perseverança, ela anda de mãos dadas com a fé e com a paciência, porque a paciência também é uma virtude de quem é perseverante. Você olhar aí casos de pessoas que têm hoje um sucesso aos olhos do mundo, né? Eu até lá no Grupo Caseiro eu dei um exemplo assim, muito resumidamente, do Flávio Augusto. Né? Flávio Augusto é alguém que a grande maioria da gente conhece, né? Tem muita gente que conhece Flávio Augusto da época do Jabur, por exemplo, né? E quem hoje, quando Flávio Augusto, é um nome conhecido no Brasil inteiro, aí para fora também. É um exemplo de sucesso aos olhos do mundo, mas também um exemplo de perseverança, porque para aqueles que conhecem um pouco mais da história dele, né, mais de perto, vai ver, por exemplo, que o que ele tem hoje é fruto da resiliência dele, da perseverança dele, em não desistir do caminho que estava proposto a ele, do trabalho. E ele era um cara que fazia matrículas, né, para escola de idiomas, de curso de inglês. Em um momento da vida dele, por exemplo, ele foi para a Venezuela fazer isso. Na época, a Venezuela era um bom país para se viver, né? E lá, embora muita gente talvez não saiba, acho que ele deve dizer isso em alguns livros dele, ele não tinha para onde dormir, onde morar, ele morava na escola, ele morava no trabalho. Então ele acordava de manhã, já estava no trabalho. Acabava de trabalhar, dormia no trabalho. Muitos de nós, por exemplo, de repente, quer ter o sucesso que Flávio Augusto tem na vida, mas sem querer passar pelos moldes e processos que a vida implica a nós para que a gente chegue lá. Ninguém quer dormir. Quem quer dormir no trabalho aqui? Ninguém quer dormir no trabalho. Né? Ninguém quer hoje dar mais dinheiro para o seu patrão, assim, nesse nível de envolvimento. Não. Né? Não, já tem meu tempo lá, já sou escravizado com a CLT, já trabalho 18 horas por dia, 12 horas por dia, não quero mais. Não, pelo amor de Deus. Mas hoje, o irmão, ele é bilionário, sentar com ele e poder conversar, bater um papo num jantar, é milhares de dólares. Um jantar. O tempo dele é muito precioso. Mas ele fez um curso para que isso acontecesse? Não. A vida moldou ele e gerou nele resiliência, gerou nele perseverança e fé para seguir adiante daquilo que estava proposto diante dele. E ele alcançou. Agora, quantas pessoas nós conhecemos e vemos na vida que poderiam alcançar lugares altos dessa forma, mas por conta da inconstância, não chegaram lá? Eu não sei. Talvez alguém aqui, talvez uma pessoa aqui, não sei, precise ouvir isso hoje, sobre ser perseverante nas coisas. Eu quero hoje pegar aqui essa palavra perseverança e aplicar ela no duplo sentido na nossa vida. Ser perseverante com Deus, e ser perseverante na vida, no seu trabalho, nas coisas do dia a dia. Nós precisamos de perseverança para tudo. Porque a vida de um discípulo de Jesus não é fácil, não é simples.
A gente anda na contramão do mundo. O mundo fala hoje, o Brasil hoje, entre nós, um país maravilhoso que nós temos, mas que endossa a desonestidade, beneficia os malfeitores. Então, olha o trabalho que eu tenho como pai para educar minhas filhas, de falar assim, ó, não olha para isso porque isso está errado. Mas, pai, é muito mais fácil, ao invés de trabalhar honestamente, tentar que ganhar um por fora aqui tranquilo. É mais fácil, é mais rápido. Vamos cortar caminho, né? E aí, como discípulo de Jesus, que cremos em Cristo como nosso Senhor, nós precisamos fazer o mesmo caminho, a mesma carreira que estava proposta a Cristo, nosso Senhor, é a mesma carreira que é proposta a nós. Que carreira é essa? Ele pergunta lá em Lucas 14, ele fala assim, quem quer vir após mim? Ó, de novo, é uma pergunta. Se você quer ir após Cristo, se você quer andar com Jesus, quer trilhar os mesmos passos que Jesus, buscar ter a mesma perseverança que Jesus teve, nos momentos de angústia e agonia, porque ele teve, né? Você fala assim, eu quero ir após você, quero ir após ti. O contrato que ele oferece não é um contrato muito animador, não. Quer ver? Já abandonei aqui o texto, já perceberam que eu não estou nem mais olhando para o texto, né? Fiz um estudo, negócio, pô, vai ficar só gravado. A proposta que o Senhor faz para a gente, ela não é muito animadora, humanamente falando. Tem que falar para poder da barriga, porque eu fico lá igual uma cadelinha grávida, não pode não, pô. Você fala para Jesus assim, eu quero ir após ti, Senhor. Pois muito bem. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Segue para onde? Para onde Jesus está mandando a gente seguir ele? Para onde? Para a cruz, para a morte. O convite de Jesus é um convite para a morte. Vem morrer comigo. Essa é a proposta de Jesus Cristo. Mas não como ele morreu fisicamente também. Jesus morreu para a sua vontade. Lembra dele no Getsemane lá? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. A gente faz muita essa oração, né? Ah, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas a gente faz essa oração de uma maneira errada. A gente não faz igual Jesus. A gente só faz uma parte dela. Ah, Senhor, afasta esse cálice. A gente quer que o cálice se afaste. O cálice do sofrimento se afaste. O cálice da angústia se afaste. O cálice da tribulação se afaste. Mas ninguém tem a capacidade ou a coragem de falar assim, como Jesus falou. Mas, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque é exatamente essa proposta que o Senhor faz para nós. Vem morrer comigo. Não fisicamente como ele morreu, mas vem morrer para as suas vontades. Vem morrer para os seus desejos. Eu estou ralando e suando muito, como pai de uma mocinha de 8 anos de idade, que é cheia de vontade, marrenta ao extremo. Misericórdia. Tá lá a irmã mais velha lá sofrendo, querendo matar ela algumas vezes. Calma, não mata não, que você vai perder o réu primário muito cedo. Calma, sustenta. Mas às vezes a gente tem vontade de dar estrangulada, mas é cheia de vontades, cheia de querência e forte no caráter. Eu estou orando, Senhor, tem misericórdia do marido dessa moça, em nome de Jesus. Eu tô tentando, tá, gente? Eu tô tentando, tô lá, tô domando a fera, mas com 8 anos, a Júlia não me deu metade do trabalho. Ah, mocinha linda, né? Isso. Mas também apoiou pra caramba. Mas a baixinha, pra quem conhece, sabe que ela é dura na queda. Aliás, ela desmotivou a minha esposa a ter o 3º filho, né? Não precisa nem falar mais nada. Entendeu? Mas cheia de vontade. E eu estou tendo que explicar para ela. A professora dela está aqui hoje, né, Tia Graça? Sabe muito bem do que eu estou falando, né? Imagina, né? Então, mas eu tenho que ensinar para ela que não é a vontade dela que prevalece. Existe uma vontade de um coletivo que tem que prevalecer. Que nós precisamos sempre abrir mão da nossa vontade. Que muitas vezes a nossa vontade não é a melhor. E muitas vezes, se você comparar a tua vontade com a vontade de Deus para a tua vida, ela nunca vai ser melhor. Nunca. Nunca. Então é esse o convite que o Senhor tem feito à sua igreja há 2025 anos, desde 2025 não, né? Um pouquinho menos que ele morreu com 33, né? Faz a conta aí, entendeu? Mas há mais ou menos 2000 anos atrás. Esse é o convite de Jesus, vem morrer. E para você morrer,
para você andar nesse caminho, a perseverança é uma virtude vital para que você obtenha sucesso na sua carreira cristã. Vamos ao texto aqui. Romanos 5, versículo 3. Eu vou ler do 1. Vou ler do 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz... E a perseverança produz... E a experiência produz... Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, note que existe um passo a passo, um caminho de resultados mediante a nossa fé. Porque a fé, segundo a Bíblia, segundo Jesus, é assim, ora, Hebreus fala isso, né? Hebreus 11, se não me engano, versículo 3 ou 4, alguma coisa assim. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se achegam a perto de Deus creiam que Ele exista. Né? Creiam que Ele exista. Então, a fé é o Wi-Fi, ou é o cabo de conexão que nos conecta e nos liga a Deus. E o autor, Paulo, aqui em Romanos, ele fala isso. Ele fala, justificados mediante fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, a fé é o elo que nos conecta ao Senhor por meio de Jesus Cristo. A fé em Jesus me reconecta a Deus. Ponto. Bom, agora eu preciso, mediante essa conexão com Deus, experimentar a carreira que me é proposta. Como? Muitas vezes. Ele fala aqui. Eita, meu Deus do céu. Vou aprender. Ele fala aqui, ó. E no versículo 3, e não somente isto, né? Ele fala isto que? De ser justificado pela fé, de estar firme na fé em Cristo, mas também nos gloriamos na tribulação. Cara, que coisa louca que Paulo fala aqui. Quem é que se gloria? Eu vou tirar porque eu vou ficar parecendo um velho de 50 anos, né? Tira, coloca. Um velho de 40, obrigado. Olha que coisa louca que Paulo fala. Mas eu acho que depois de Jesus, eu acho que só Paulo poderia falar isso aqui mesmo, olhando aqui num panorama geral. Porque ele fala... Eita. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem é o louco que se gloria nas tribulações? Fala aí. Alguém aqui já se gloriou de passar tribulação? Eu particularmente, ninguém nunca veio a mim como pastor, fala assim, pastor, estou passando um perrengue, uma tribulação danada, mas não ora por mim não, estou dando glória a Deus. Glória a Deus pela tribulação. Não, pelo amor de Deus, ora por mim, pastor, porque essa tribulação aqui não me deixa, esse deserto não passa, esse negócio é com a obra do cão. Isso é obra do inimigo, o tinhoso está no meio. Coitado, o diabo não é coitado do diabo nada, mas o diabo entra até no rolo. Não é, amados. As tribulações que nós passamos na vida fazem parte da maturação da nossa perseverança. Porque uma vez a perseverança sendo produzida através da tribulação, ela gera experiência. Amado, a experiência é algo vital em tudo que fazemos. Tudo que fazemos. Você pode ter certeza que a Tatá, que está ali hoje, mãe de 3, né? O terceiro já praticamente nasceu só andando. Mas o primeiro... Não. Eu nunca vou me esquecer de Márcio Polastrelli. Esse... Quando Maísa nasceu, porque quando nasceu Maísa, nasceu Bernardo, né? Maísa, Bernardo e você. Isso, a tríade. Né? Quando Maísa nasceu, primeiro filho. Amigo, o Covid nem
nem imaginava naquela época. Mas para você entrar na casa do Márcio Polastelli naquela época, você tinha que passar por um protocolo da vigilância sanitária rigorosíssimo. Você entrava naquele negócio que tem lá na Fiocruz, desinfectava, botava a roupa, máscara, luva, álcool em gel, tomava um banho de álcool, se possível tacava fogo para poder tirar as bactérias. Aí você podia pegar a Maísa. Aí se você pega e tal. Era um negócio, lembra, amor? Era um negócio... Eu entendo, claro que eu entendo. Primeira filha, não tem experiência. Não tem tato ainda. Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. Você vai aprendendo com a experiência. A experiência é algo vital. Agora, tá lá o Polastellizinho lá, já tá metendo a mão na vaca, beijando vaca, criança, tá nem aí. Ah, não, isso aqui é vitamina, é vitamina. Pega a coisa do chão, come, tá nem aí. Tá nem aí. Experiência. Se você tem um profissional que vai executar um serviço para você, você precisa de alguém que, não sei, faça um gesto na sua casa. Você vai me contratar? Ou vai contratar um profissional com experiência? Se me contratar, mas só pela misericórdia, está lascado, que vai sair uma obra de arte. Eu não tenho experiência no assunto, eu não sei fazer isso. Mas quem tem experiência, faz isso aqui em um dia ou 2 dias. A experiência é vital. Mas nós, na nossa caminhada com Jesus Cristo, só temos experiências, e as experiências que nos ensinam, que nos marcam, que nos traz, de fato, ensinamentos que fixam na nossa vida, são aquelas mais dolorosas. São as mais dolorosas. São com essas que nós aprendemos. Porque raramente alguém vai aprender alguma coisa ganhando na Mega Sena. Ah, fiquei milionário. O que você aprende isso tudo? Ah, aprendo que vou gastar agora tudo aqui e vamos embora, vamos ver. Vamos para Disney, ver o Mickey, vamos gastar, vamos comprar. Você não vai aprender muita coisa. Agora, se você um dia, aspas, né, quer ser alguém que tenha seja bem sucedido financeiramente, você precisa, se você não tem uma base de um pai ou uma mãe que ensinou isso, você precisa, por esforço próprio, aprender a administrar o seu dinheiro, aprender a entender o princípio de mordomia. Depois você dá um Google, pode dar um Google aí, princípio da mordomia, e lê o que está escrito lá. Lê o que está lá. Você precisa aprender o princípio da mordomia. Né? Se você não sabe o que é o princípio da mordomia, depois você fala comigo, a gente fala sobre isso, está na Bíblia. Né? É você tratar as coisas que você tem como se elas pertencessem ao Senhor. Como não? Porque elas pertencem. Né? Se a tua vida pertence ao Senhor, tudo o que você tem chegou até você por conta da graça e misericórdia dele. O carro que você dirige, o dinheiro que você tem na conta bancária, o trabalho que você tem, a família que você tem, a comida que você come, a saúde que você tem, tudo que você tem, não foi você que criou para você mesmo. O Senhor, com sua benevolência, permitiu que você estivesse. Agora, claro, como um bom mordomo, servidor da casa do Senhor, você administra isso como se fosse seu. Com muita diligência, né? Com muito empenho, não gastando de qualquer maneira, certamente você vai atingir, com muita persistência, com muita perseverança, com muita resiliência, em algum momento, em algum ponto da sua vida, se você não desistir, você vai alcançar esse objetivo. Com toda certeza. Alcança. É tão interessante isso, que a Bíblia fala, em Gênesis 11, nem estava aqui no meu texto, mas a Bíblia fala em Gênesis 11, sobre uma obra que os homens se juntavam para fazer, a Torre de Babel. Todos conhecem a história da Torre de Babel? Pois é. Eu fico, assim, de boca aberta com o que Deus fala a respeito dos homens que estão construindo a Torre de Babel. Ele fala assim, vamos descer e vamos confundir os homens, porque agora já não há mais limites para o que eles possam fazer. Eles tinham unidade, eles eram linguagem única e objetivo único. Essa história para mim exemplifica o poder da unidade, mas também da persistência, da perseverança em querer fazer algo. Eles queriam fazer uma torre que tocasse o céu e fizesse o nome dele célebre. Deus não permitiu isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Deus não permitiu. Foi uma intervenção divina, na hora. Então, para e pensa. Todos nós, seres humanos, somos dotados dessa capacidade, que foi Deus quem nos deu.
E quando você une isso, você une esses atributos, perseverança, resiliência, fé, em Deus, administra as suas coisas para Deus, vive uma carreira com Deus, não há a menor condição de você não ser bem-sucedido naquilo que você se propõe a fazer. Está escrito isso na Bíblia. Vou ler para vocês. Também não está separado do meu texto, mas aí Deus está falando, eu vou falando. Não tem problema não. Josué 1:8 fala assim. Josué 1:8. Não, vou ler o 7. Vou ler o 7. Vou ler 7, 8 e 9. Pronto. Vou ler o 6. Vou ler o 5. É para poder entrar no contexto, gente. Você ficar isolado. Eu não gosto de separar as coisas, isolar os textos, não. Porque um texto fora do contexto vira pretexto. Entendeu? Não gosto. Eu gosto de ler o contexto da história. Entendeu? Vou ler. Não precisa ser do 1, não. Tá bom, pode ser do 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você andar. Ou seja, não se desvia da palavra que o Senhor disse a Moisés, não se desvia daquilo que o Senhor tem falado desde então, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você for. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa promessa, amado, também está sobre nossas vidas. Mas ela só está sobre as nossas vidas mediante uma condição. Qual condição? Se a carreira que me é proposta, eu aceitar andar. É assim, é como se Jesus falasse assim comigo, com a gente. Vamos correr uma maratona comigo? Aí tu, meu joelho tá baqueado. Pô, tô meio acima do peso, Senhor. Ao correr vai forçar as articulações. Pô, tô despreparado. Deixa eu me preparar antes, deixa eu dar umas corridinhas aqui antes. Aí a gente começa a inventar uma série de justificativas. Não para o Senhor. Não para o Senhor. Para nós mesmos. De que não é o momento. De que não é o tempo. De que não é chegada a hora. De que quando chegar realmente a hora, a gente vai estar lá. A gente vai correr essa maratona com ele. A gente vai aceitar a carreira que nos é proposta. Mas hoje, eu digo hoje é o dia do ano aceitável do Senhor. Hoje é o dia de uma reconciliação com Jesus Cristo, de aceitar essa proposta que o Senhor nos faz de caminhar com Ele, mediante perseverança, mediante tribulação, mediante experiência, para resultar numa esperança, segundo o texto de Romanos fala aqui. Vamos voltar aqui que eu já flutuei para lá e para cá. Mas vocês estão entendendo, não estão? Glória a Deus. Amém. Esse é o Senhor, não sou eu não. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
A esperança de quê? Que esperança? Certamente nós nessa terra temos muitas esperanças, esperamos muitas coisas. Queremos alcançar muitas coisas. Tenho a esperança de um futuro melhor para meus filhos. Tenho a esperança de um país melhor para a gente. Tenho a esperança de governantes tementes a Deus, que busquem o Senhor e que façam o melhor pela nação. Eu tenho essa esperança. Eu tenho, né? Mas a maior esperança de todas, para mim, é aquela que me foi prometida pelo Senhor, pelo Pai, por Deus. A esperança da vida eterna. Aquilo que mente nenhuma consegue alcançar. Aquilo que sapiência alguma consegue discernir. Aquilo que fez Paulo se gloriar nas tribulações. Porque Paulo foi um homem que enxergou aquilo que nenhum de nós enxergou. Ele viu a nova Jerusalém que desce do céu, ataviada. Ele viu, e isso lhe foi proibido de comentar. Paulo não pôde falar e expressar para a gente tudo aquilo que ele viu. E por conta disso, foi-lhe colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que os profeteava dia e noite. Ele diz que orou ao Senhor por 3 vezes, pedindo ao Senhor que tirasse aquele espinho. Qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha os paradoxos do Senhor, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Porque se você é forte, você precisa de Deus para quê? Para nada. Se você é são, tu não precisa de médico. Foi aquilo que Jesus falou para os fariseus. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Então eu sou doente. Nesse aspecto eu sou. A minha carne é doente. Eu sou pecador. Eu sou mau. Eu sou um homem mau. Eu não faço maldade por conta do Espírito Santo que habita em mim. Mas a natureza que está em mim é má. Eu preciso desesperadamente, não porque eu não gosto dessa palavra, mas eu preciso demasiadamente da presença do Espírito Santo na minha vida e do senhorio de Jesus, das suas leis, das suas direções, porque se eu for entregue à minha vontade, eu logo me torno uma pessoa inconsistente naquilo que eu falo, me torno inconstante nos meus caminhos. A pior coisa que pode haver na vida de um discípulo de Jesus é a inconstância. Vou jejuar. Não jejuei, esqueci. Não, agora eu vou orar. Todo dia, meia-noite, eu oro. Ih, esqueci, não orei. Não, agora eu tenho uma meta. Esse ano, 2026, anota aí. Lerei a Bíblia toda. Não li. Quantas promessas assim nós fazemos e não bancamos ela? Já pensou se Deus levasse a sério todas as promessas que nós fizéssemos a Ele? Embora Ele leva. Ele leva a sério. Ele leva a sério as orações que nós fazemos, Ele ouve as orações que nós fazemos, Ele pode até não responder favoravelmente naquele momento aquilo que você pede, porque Ele sabe o tempo e o modo que tem que ser aplicado na sua vida, né? Mas Ele ouve e leva em consideração aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. Ele leva em consideração a nossa aliança com Ele. Eu vivi uma experiência, né, que eu compartilhei aqui com vocês, e o Espírito Santo abriu os meus olhos para isso. Eu até falei da minha sogra na época, que ela estava desviada com o Cidinho na época lá, que ela foi a um lugar onde com o Cidinho estava num terreiro lá, e ela desviada da Igreja Batista. Cara, a coisa não rolou, não andou por causa da presença dela lá. E aí a entidade que chegou lá e falou para ela assim: eu vejo que você tem uma Yansan bela, muito bela de frente. E aí ela, quem conhece a loura, sabe que ela dá umas afrontadas. A Yansan está aqui debaixo dos meus pés. Tem a Yansan aqui, é o Senhor Jesus. Desviada, namorando com alguém com uma fé na época totalmente diferente da que ela tinha. Desviada. Ela quebrou o pacto dela com Jesus. Entrou num jogo desigual, num relacionamento que a Bíblia não aprova. Mas a presença dela naquele lugar não permitiu que os trabalhos que ali se realizassem fossem feitos. E aí a mãe do vovó Ana na época: seu 7 estrelas, por favor, não faz nenhum mal para ela não. Aí a entidade virou e falou assim: essa daí nem se eu quisesse fazer, eu não posso. Que Deus é esse? Que Deus é esse que mantém a aliança dele ativa conosco, mesmo quando nós mesmos somos infiéis? Porque Ele leva a sério tudo aquilo que nós declaramos para Ele. Nós deveríamos também levar a sério aquilo que nós falamos, uns para os outros e para o Senhor.
Afinal, a palavra falada, a palavra, ela é algo extremamente valorizado por Deus. Por isso que Jesus nos ensina que seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E o que passar disso é procedência maligna. O carioca, nessa palavra aqui, está muito enroscado. Está muito enrolado. Eu sou carioca e é o famoso... Oi, Hilton, vamos marcar o churrasco? Vamos? Vamos, César, marcar o churrasco? Vambora. Pô, marcar um negócio da casa aí? Bora. E nunca vai, irmão. É o famoso vamos marcar e nunca marca. Esse é... Olha, paulista fica doido com a gente. Não, vocês falam que vão, nunca vão. Vocês são gente boa, descontraída. O carioca, eu acho que do Brasil inteiro, aí, posso arriscar dizer, não sei, é um dos povos aí mais alegres. Tem os nordestinos também, que são bem para cima também. Né? Agora, paulista, não era focado em trabalho, profissional, aquela coisa toda. Meu irmão, você mata. Fica doido. Pelo amor de Deus, você não fala. Agora, vai para a Inglaterra, para tu ver só. A galera, 5 horas é 5 horas a hora do chá. Carioca quer fazer a hora do chá 6 horas, 7 horas. É só um chá, pô. Pelo amor de Deus, cara. Mas em Deus isso não existe. Em Deus é se eu vou estar na tua casa às 10 horas, 10 e 1 eu estou errado. 10 e 1 eu estou errado. Palavra. Então, amados, a gente precisa desenvolver perseverança no caminho que nos é proposto. Olha o que o texto fala aqui sobre a questão da inconsistência, da inconstância, que é inimiga da perseverança. Tiago, abre aí Tiago 1 ao 8. Vê se Tiago não vai endossar o que Paulo está falando em Romanos, lá das tribulações e tal. Parece até que eles combinaram. Né? Posso ler? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Mais um louco, mais um doido. Fica alegre. Lembra daquele memezinho da mulher? Gargalha aí. Fica alegre. Gargalha aí que está passando por provação. Que coisa louca. Olha, eu estou para ver alguém chegar para mim gargalhando porque está passando tribulação. Estou para ver. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhe falte. Quando você lê aqui perfeitos, por favor, essa é uma palavra no grego, teleios, que significa maduro, ok? Porque se a gente for olhar para a perfeição de Jesus e querer nos comparar a ele, lascou, não dá, não bate. Mas aqui o que o Tiago está querendo dizer e o que o Senhor também fala sobre perfeição, ser perfeito, é ser maduro, tá? Maduro. Versículo 5, né? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, tudo que nós precisamos para a nossa vida está tudo aqui na palavra. Você é uma pessoa indecisa? Você é uma pessoa inconstante? Muito provavelmente você está deixando de receber favores da parte de Deus por conta dessa tua atitude, por causa dessa ação que você tem na vida. Não sei se eu visto preto, se eu visto branco, se eu como chocolate, se eu ando de bicicleta. Agora eu vou orar. Não, agora não oro mais não. Eu só oro quando tenho vontade, para não poder não forçar, não ser religioso também, né? Aí eu oro só quando dá vontade. Não, deixa aqui no meu coração, tá comigo. E aí essas desculpas que nós vamos dando para nós mesmos, que não é para Deus, é para nós, vão só nos afastando do Senhor e nos afastando daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Todos nós, assim como Gabriele Andersen, a Suíça, em 1984, temos uma linha de chegada para poder cruzar aqui nesse mundo. E não importa como a gente vai chegar, e também não importa em que lugar, em que colocação você vai chegar.
Porque nessa corrida que nos é proposta, todos ganham medalhas ao chegarem. Se você chega a ela andando, mancando, rastejando, faltando uma perna, um olho, um braço, não interessa como você vai chegar. O que interessa é que você chegue com a sua fé inabalada, com a perseverança bem experimentada, com a esperança da vida eterna que te é proposta. Todos nós devemos alcançar isso. Mas percebe que não é algo simples de se alcançar? Não é algo simples. Pare e pensa aí no seu trabalho. Vamos fazer um exemplo aqui, dar um exemplo. Pare e pensa no seu trabalho hoje. Né? Seu trabalho, imagine que você assim, para você chegar no ápice do seu trabalho, no topo do seu trabalho, sei lá, não sei, um diretor, sócio, sei lá o que for. Imagina o caminho que você tem que percorrer. Imagina aí. Não estou dizendo que você queira, de repente você está trabalhando, nem quer trabalhar nesse trabalho, né? Se muito está lá, pela graça de Deus. Mas imagina aí. Imagina que aquilo que você faz, para você chegar no topo, lá no topo mesmo, tenta imaginar e trilhar o caminho que você precisa seguir para chegar lá. Está imaginando? Está pensando? Pensa mesmo. Agora me diz, é um caminho fácil? É um caminho simples? Fala aí, Hilton. E aí, Raquel, é fácil? Molinho, né? Fala aí. Fala, Carlinhos. Molezinho, né? Molinho. Não é, amados. Nem de longe. Agora, pare e pensa. Se o caminho para o seu trabalho, algo que eu tenho certeza que Deus te dotou de capacidade para conseguir conquistar, com resiliência, com perseverança, com esperança e com fé, você vai conseguir, no nome de Jesus. Eu, Luciano, creio, que tudo aquilo que o homem se propõe a alcançar, ele alcança. Porque Deus deu essa graça para nós. Não tem nada que o homem, o ser humano, se propõe a fazer que ele não saiba. Se você hoje quiser ser um neurocirurgião, um ápice da medicina aí, você começar a estudar, cair para dentro, botar a cara no livro, se dedicar, fazer disso um objetivo na tua vida, você vai conseguir. Claro, obviamente, eu vou chegar hoje, para mim, hoje, ser um neurocirurgião, eu precisaria abdicar de muita coisa. Mas não quer dizer que eu não conseguiria. Qualquer um de nós consegue. No que tange, no que toca o mundo material e as coisas que o mundo oferece, todos nós podemos alcançá-las. Todos nós. Com dificuldade, sim, mas alcançamos. Agora, se é com dificuldade que você se imaginou chegando aonde você quer chegar, em termos financeiros, em termos de trabalho, como seria essa carreira com Deus? Já o segundo doido que eu leio aqui, que fala assim, se alegra na tribulação. Porque a tribulação, experimentando aí na fé de vocês, vai produzir perseverança. E ela tem que ter uma ação completa para que vocês sejam o quê? Maduros, perfeitos, né? A ação completa dela se mostra através da experiência que nós vivemos. Está vivendo tribulação? Tem alguém passando tribulação aí ou não só eu? Glória! Aí! Tá entrando na pregação, isso aí, Exatamente. Está vivendo tribulação? Não culpa o diabo não, amados, porque eu sei que tem muita gente que culpa o diabo porque está vivendo tribulação. O diabo não tem esse poder. E se ele te colocar lá, foi porque Deus permitiu. Olha para a Bíblia e você vai ver que isso é fato. O diabo não tem poder nenhum para infligir sofrimento a alguém que Deus não permita que isso aconteça. Olha para a vida de Jó. Só fez porque Deus permitiu. Deus fala, não vai, ele é meu preferido, ele é meu peixe. Não vai, amigo, não vai mexer. Ele é louco. Jesus para Pedro. Pedro. O diabo pediu para cirandar a sua vida. O que é? O que é cirandar? Alguém sabe o que é cirandar? Peneirar. Aqui, naquela... Lembra lá, eu me lembro da minha disciplina lá no sítio, lá, peneirando bastante terra, entendeu? Então é o quê? É peneirar você. É uma provação. Essa peneirada é uma provação que Deus permitiu. Que Deus falou assim, vai lá e faz o que eu quero. Não, vai lá, prova ele lá. Isso serve para quê?
para que a nossa fé se torne mais robusta, para que a nossa fé esteja inabalável naquele que pode todas as coisas. Porque quando o diabo provou a fé de Jó, Jó falou lá, né, no início, né, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus foi falar com o diabo, tá vendo lá? Não disse? O cara é meu fechamento, pô. Falei para tu. A fé de Jó foi... Na verdade, assim, a paciência de Jó foi se tornando, inclusive, mais conhecida, né? Que hoje tem até o ditado, não, porque tem que ter a paciência de Jó. Né? Mas a paciência produz o quê? Perseverança, resiliência, esperança, fé. Essas coisas todas andam de mão dadas. Não tem como você querer ser uma pessoa perseverante e não ter fé. Não ter fé naquilo que você está fazendo. Não acreditar, não crer que aquilo vai acontecer. O que é fé? Fé é o princípio das coisas que não se veem, eu não vejo, mas eu espero. Eu espero que aquilo aconteça. Eu ainda não vi, ou ainda nós não estamos num lugar adequado para nós como igreja, estamos aqui ainda, mas eu, pela fé, creio e contemplo o lugar que Deus tem preparado para nós. Israel não viu a terra prometida, mas Abraão não viu a terra prometida, assim como Isaac, assim como Jacó, e assim como José lá também, no Egito, não viram, mas creram. E andaram na sua vida, tiveram a história das suas vidas motivadas, objetivadas em prol dessa peregrinação para essa terra. Não viram, não herdaram, morreram antes, mas a sua descendência possuiu a terra prometida. Então, amados, que a gente ande de acordo com a esperança da nossa vocação, do nosso chamado. Sejamos perseverantes em tudo aquilo que o Senhor nos chama para ser. Seja perseverante no seu trabalho, seja perseverante no seu casamento, seja perseverante na educação dos seus filhos, seja perseverante com as pessoas que estão à sua volta. Que essa perseverança ela seja bem experimentada e produza experiências na sua vida que tragam robustez à sua fé, ao ponto de sua fé ser uma coluna inabalável para o meio dessa igreja e para as pessoas que estão à sua volta, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não seja inconstante, não prometa algo e deixe isso de lado, não seja preguiçoso, não seja leviano, não trate as coisas do Senhor com leveza, é só mais um ajuntamento, é só mais uma reunião, domingo que vem tem, é só... Não é. Olha, eu venho, nesses últimos dias, né, isso tem me feito pensar também bastante, em um espaço aí de, 2 ou 3 semanas, acho que 2 semanas, no espaço de 2 semanas, a gente teve que lidar com 3 falecimentos. Né? 3 falecimentos. A mãe de Jô, lá Itati, faleceu. O Senhor aprove o Senhor levá-la. Dona Marli, que é a dona do Vale das Águas lá, que sempre nos acolheu há 14 anos, nos acolhendo lá naquele lugar maravilhoso, partiu também. Né? Agora, recentemente, a irmã de Valéria, cunhada do Walter, né? Tivemos lá ontem. Então, essas coisas, amados, e de novo, quando nós procuramos olhar para isso, nós vamos para a Bíblia e vemos que a Bíblia nos dá respaldo. Eclesiastes fala que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa que tenha festa. E o motivo é simples, é porque quando o ser humano se depara com a morte, ele se põe a meditar e a pensar sobre aquilo. Será que esse é o fim? O que vem depois disso? Acabou? Era só isso? Quando a gente olha para a palavra e vê que não é só isso. Nós temos uma esperança em nós. A coroa da vida que nós vamos herdar, a quem o Senhor vai dar. Ele fala isso para a igreja em Esmirna. É Esmirna? Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus do céu. Vai lá, abre lá Apocalipse 2. Nas cartas, né, das igrejas na Ásia, Apocalipse 2, versículo 8. Isso, Esmirna. Oh, glória a Deus, a leitura está em dia.
Versículo 8, Jesus fala assim, a João: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a... negócio, cara, Luciano, você está falando que a gente vai viver tribulação, que pregação motivacional é essa? Meu Deus do céu, eu vou sair daqui hoje motivado. Que você sai daqui hoje motivado a vencer as suas tribulações, a atravessá-las com fé, esperança, perseverança e resiliência. Esse é meu desejo hoje aqui para você. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja o quê? Fiel até a morte. E eu lhe darei o quê? A coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Amados, nós temos uma esperança, nós aguardamos algo. E não está aqui nessa vida. Muito embora eu acredito que o Senhor tem algo, tem bênçãos para nos dar aqui. Ele fala que nós comeremos o melhor dessa terra. Ele não quer a gente aqui de qualquer maneira, claro. Mas não quer dizer também que nós não vamos passar por privações, por dificuldades. E são essas dificuldades, essas privações, que vão forjar em nós o caráter resiliente. A resiliência é uma palavra tão interessante, é um atributo tão interessante. Eu falei lá no grupo, eu gosto de usar o exemplo de uma mola. Resiliência é o mesmo que ser igual a uma mola. A mola tem um objetivo, normalmente amortecer algum impacto. Então, normalmente, num condomínio que tem elevador, lá no último, lá no poço, lá, tem algumas molas de amortecimento, para amortecer alguma coisa, uma queda. Os carros, de motos, automóveis, tem também molas de suspensão, fazem parte do conjunto de suspensão, para também absorver o impacto. Então, resiliência é você pegar, por exemplo, uma mola e espremê-la ao ponto de ela ficar bem comprimida na sua mão, exercendo a maior pressão sobre ela. Mas quando você solta essa pressão alivia, essa pressão sai, ela mantém a capacidade dela de não perder a sua essência, a sua originalidade. Seja resiliente. Não deixe que os problemas e as tribulações à sua volta mudem quem você nasceu para ser. Você nasceu para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer que você seja, semelhante a Ele. Então, se Ele quer que você seja semelhante a Ele, as tribulações vão fazer parte da sua vida. Mas o bom disso é que, como é uma carreira, você vai passando de nível, vai passando de fase. Aquela tribulação que um dia foi difícil na sua vida já não é mais. Agora você está capacitado, ensinado, formado na escola da vida de Cristo, a ensinar outro que está chegando agora a passar por aquele momento com resiliência, esperança, perseverança e fé. Esse é o intuito. E agora você imagina tudo isso sendo aplicado entre nós como igreja. Cada um podendo desfrutar da vida do outro. Senta lá com o Carlinhos, vai ver os B.O. que ele já teve que resolver na vida. Quantas vezes ele já quebrou, quantas vezes ele teve que levantar, quantas vezes ele teve que ser resiliente. Senta lá com o Pablo. Vai lá ouvir. Tiago, Hilton. Senta, procurem. Flávio, que teve que se reinventar depois de uma carreira no banco. Tudo isso demanda resiliência, esperança, perseverança, atributos imprescindíveis para nós que queremos nos parecer com Jesus e andar com Ele. Então, amados, meu desejo hoje não é querer desmotivar vocês com as tribulações que possam estar surgindo, porque elas vão surgir, quer a gente queira ou não. Mas o meu desejo aqui é colocar você no prumo, no trilho certo, para que você saiba que existe um caminho certo a se andar. E esse caminho é perseverando, esse caminho é sendo resiliente, esse caminho é gerando experiências com o Senhor na sua vida, para que essas experiências te tornem cada vez mais esperançosos daquilo que vocês estão prestes a alcançar. E essa esperança, uma vez praticada na tua vida, ela possa gerar grandes frutos para aqueles que estão à sua volta. No nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos orar?